Olá. Olá, gente. Boa tarde. É bom receber vocês aqui para mais uma edição que excepcionalmente está sendo feita hoje, quinta-feira. Bom, o dia de hoje a gente tenta fazer aqui muito humildemente uma justa memória, uma justa homenagem à memória e à cinematografia de um cineasta muito importante, em especial nos anos 70 e 80. Ele filmou até meados de 90, não, desculpa, ele filmou até o começo dos anos 2000, mas os grandes filmes se encontram nesse ato aí de 76, 77 até os anos 90. E eu falo do Alan Parker. Faz esse resgate da memória do cineasta por conta do falecimento do Alan Parker na semana passada. Foi semana passada, Jorge? Semana passada, sexta-feira. Sexta-feira da semana passada. Bom, e antes de passar a palavra para o Jorge, né? Não tem como a gente não se espantar com a quantidade de gente boa morrendo nesse ano, né? Nem fale. Eu já perdi as contas da quantidade de gente legal, de bons cineastas, bons autores, intelectuais, atores, gente que foi importante para a construção da nossa a construção da cultura que a gente e da forma como a gente reconhece a cultura hoje, né? Nossas referências, né? Muitas delas nos deixaram e continuam nos deixando nesse ano. Triste coincidência. Jorge, vai lá. Alan Parker. Cara, você sabe que o Alan Parker é alguém que eu vejo e revejo menos, né? Tava até conversando com um colega, com um amigo meu que está nos assistindo aqui, abrilhantando nosso encontro, né? O Maurício. Abraço, Maurício, beijo. É da turma da mostra? Não é que ele é da turma da mostra, ele é aquele que me introduziu no mundo da mostra. Caramba, então eu já estou me sentindo pressionado pro dia de hoje. Ele foi quem me introduziu nesse mundo. Mas eu fico até um pouco inseguro de falar sobre o Alan Parker, porque é um cineasta que eu admito, não vi toda a cinematografia. Então, por favor, não me cancelem e nem me critiquem. Porque, afinal de contas, por mais que a gente assista, nunca a gente vai conseguir dar conta de toda a produção cinematográfica do mundo, de todos os tempos, certo? Isso é a crise da razão, né? Mas, mesmo assim, eu admito, eu deveria corrigir esse desvio, mas eu acho que ele é um cara que ele tem um trânsito muito... Ele tem uma reputação muito grande nos meios mais cinéfilos, eu não gosto muito dessa palavra, mas enfim, nos meios mais intelectualizados, meios mais habitados por apreciadores mais aprofundados da sétima arte, mas assim, no cômputo geral ele foi visto pouco. E ele é conhecido por um grande filme, até relegado, de 96, que é o Evita, com a Madonna, justamente por ser com a Madonna e o Antônio Bandeiras. E que se você for rever hoje em dia, um grande filme. Olha só, Jorge polêmico. Não, grande filme, Evita é um grande filme. Não, então, bom, o que a gente vai fazer aqui é seguir, né, respeitar a filmografia do cineasta, falando um pouquinho do que a gente entende de cada um dos filmes. Eventualmente, eu, modéstia à parte, assisti toda a cinematografia dele, Jorge. Parabéns, cara, merece. É que você dá de goleada de, sei lá, 7-1 na novela Vague. Mas aí quando cai para os britânicos eu me dou bem. Bom, é só contextualizar, né? Vamos lá. Só contextualizando. O Alan Parker, ele é um cineasta britânico, foi um cineasta britânico, contemporâneo talvez um pouco mais jovem, de uma geração muito importante do cinema inglês, né? Que fundou a chamada British New Wave. Então, eu até escrevi no meu texto no Face, relembrei alguns desses cineastas. Então, vamos lá. Kevin Russell, John Badham, John Burman. Ken Russell, não Kevin, Ken Russell. É o Ken Russell, desculpa. John Burman. Kevin. John Burman, Badham. John Schlesinger, John Badham. John Schlesinger, o John Badham. Então,
Ken Loach, que está vivo fazendo o filme. Então, se a gente olhar para esses cineastas, a gente vai ver atrás deles grandes filmes. Por exemplo, John Badham, ele fez War Games no começo dos anos 80, que foi um hit com Matthew Broderick. O John Boorman fez Inferno no Pacífico, fez Excalibur, fez Agonia e Glória, não, desculpa, Dias de Glória. Bom, John Badham fez Embalo Sábado à Noite. John Badham fez Embalo Sábado à Noite, exatamente. Então, o Ken Russell fez Os Demônios. Talvez sim, o cineasta Dedésios. O cineasta talvez mais instigante de todos. Jorge, Nicholas Roeg, estou esquecendo Nicholas aqui. Roeg, sim. Então, foi uma geração muito profícua de bons cineastas. E é óbvio que esses camaradas seriam absorvidos por Hollywood, né? Lindsay Anderson, a gente não pode esquecer dele. Dirigiu Lindsay Anderson, If, exatamente. If. E então era óbvio que tanto talento reunido seria absorvido por Hollywood. E o primeiro filme do Alan Parker... e aí tem duas coisas importantes que vão permear toda a carreira do diretor. Ele sempre... Então, a música está muito presente em vários dos seus filmes. Então, ele começa com Bugs Malone, que é um musical onde crianças interpretam, emulam... Incrível, quando as metralhadoras cospem. Quando 76. as metralhadoras cospem, exatamente. Onde ele emula a vida adulta a partir do olhar da criança. E aí tem algumas gags visuais engraçadas. Então os carros, eles são triciclos que os personagens vão pedalando para toda a carcaça que lembra os carros antigos da década de 20, né? E as metralhadoras, elas cospem não balas, mas panquecas. Muito bom. O filme é uma grande brincadeira. Passava nos áureos tempos da sessão da tarde. Exatamente. Mas a música está muito presente aí, né? A gente vai falar sobre vários filmes que intersecciona, onde a música é um elemento importante da narração. E ele dirigiu musicais, como o próprio Evita, né? A gente vai falar um pouquinho dele. E ele também filmou personagens bastante atormentados, né? Assombrados pela guerra, como Bird, assombrados pela injustiça na prisão, como O Expresso da Meia-Noite, assombrados pelo racismo, como Mississippi em Chamas, assombrados pelo demônio, como Angel Heart, como Coração Satânico. Ouso dizer, reputo, que é um termo que se adora mencionar, que é o melhor... Reputo, que é o melhor que é a melhor encarnação cinematográfica do demônio da história. É o melhor demônio da história. E olha que os grandes já fizeram demônio. Al Pacino, Robert De Niro. A gente vai falar sobre Angel Heart, e aí é até aquela história, né? Anthony Hopkins. Anthony Hopkins. Dos filmes dele, 3 filmes eu vi nos cinemas. Isso diz um pouco da minha idade, né? Idade, opa. Então eu vi Coração Satânico no cinema, eu vi Mississippi em Chamas e eu vi Evita. Olha só. Você sabe que Coração Satânico me lembra eu tenho vívida na minha memória essa cena, porque a maneira como ele constrói o encontro do Louis Cyphre, que é o personagem do Robert De Niro, e o personagem do Mickey Rourke pela primeira vez, né? Supostamente pela primeira vez. Quando o Robert De Niro olha de forma profunda para o Mickey Rourke e fala, com ovo cozido, e fala: você sabe que em algumas culturas o ovo representa a alma da pessoa, e quando você degusta, você come a alma inteira. Aí ele vai e come o ovo inteira. Puta, cara, aquilo é assustador. Não, e mais pequenos detalhes que, quando você lê a história do filme, foram incorporados, foram sugeridos pelo próprio Robert De Niro, que é, por exemplo... Ele vai deixando as unhas... Eles têm 3 ou 4 encontros durante o filme. E em cada encontro as unhas estão um pouco maiores. Sim, sim. A barba vai crescendo, quer dizer, ele vai se revelando, né? É maravilhoso, cara.
Bom, vamos Você voltar. sabe que o Maurício tocou num ponto aqui também, lembrou de um nome importante da British New Wave, que é o Stephen Frears. Stephen Frears, opa, ligações Stephen perigosas. Frears. Bom, também tem o Neil Jordan, né? Tem o Neil Jordan. Então, mas é que eu acho que o Neil Jordan ele é um pouquinho mais jovem, né? Mas tá bom, coloca nessa conta também. Eu acho que e aí, nessa leva de um pouquinho mais jovem também o Jim Sheridan. Mas aí é mais. Aí é bem mais jovem, eu acho. Mas o Stephen Frears com certeza. Mas o Stephen Frears nem tanto. Agora, como que chama o outro, Jorge, que você disse antes do... O Neil Jordan? O Neil Jordan, cara, é um cineasta que eu adoro. Ele é dono de uma das cinematografias mais interessantes desses últimos 30 anos. Ele fez de tudo. Cinema de horror, cinema político. Você sabe que, agora, voltando um pouco do tempo, você sabe que você estava falando quando as metralhadoras cospem, mas para mim ele se torna efetivamente relevante para a indústria do cinema e para a história do cinema quando ele vai fazer o Expresso da Meia-Noite. É isso que eu quero propor. Então vamos seguir a ordem. Vamos. Então, assim, depois de Bugs Malone, é possível achar esse filme em várias plataformas ou por aí, como diz o Jorge. Alguém está dizendo eles são irlandeses. Mas são britânicos, a gente sabe. São britânicos, British New Wave. A gente sabe. Então, só retomando, aí depois de Bugs Malone, que é um filme que ele faz em 76, é um filme, super simpático. Eu sou muito fã do filme, revisito ele algumas vezes. Aí ele faz, como você disse muito bem, um filme que, inclusive, o roteiro é do Oliver Stone. Oliver Stone, sim. Ele faz um filme que bota ele, se eu não me engano, é um filme que ganha Cannes e é o filme que leva ele para concorrer ao Ele ganha roteiro, ganha roteiro adaptado, ganha trilha sonora, que é do George Moroder. Uhum. Mas ele é sonomeado para melhor direção, ele não ganha. Ele ganha o Golden Globe, na realidade. Ele ganha o Golden Globe, ele ganha o Globo de Ouro também, e outros prêmios técnicos, mas ele não ganha a melhor direção também. Aí no BAFTA ele ganha. No BAFTA ele ganha, fatura bem. Fala sobre o Expresso da Meia-Noite, Jorge. Cara, Expresso da Meia-Noite é um filme que aborda a louca trajetória de um estudante americano que é pego com drogas num trem na Turquia. E ser classificado como traficante num país relativamente fechado como a Turquia e extremamente conservador não é algo muito fácil. E o mérito desse filme é que ele mostra justamente os horrores pelos quais o personagem do Brad Davis passa, certo? Quando ele é pego pela polícia transportando drogas, entendeu? Uhum. E não é que ele é pego sem querer, era um baseadinho. Não, ele realmente sabia o que estava fazendo, ele assume o risco. Mas é um filme incrível porque ele mostra as violências pelas quais esse personagem é submetido, mas, sobretudo, ele mostra como se dá a relação entre Estado e indivíduo num país como a Turquia. Eu acho, vindo de um roteirista como Oliver Stone, assumidamente de esquerda, né? Ou dentro do que é possível chamar de esquerda num país como os Estados Unidos, certo? Ele é crucial, duro, ele é rigoroso, ele é frio, não tem espaço para ser romanceado ali. O filme, antes de tudo, ele denuncia o sistema prisional turco, né? Então, mas é um filme... Mas é um filme que ele só pode fazer naquele momento. Talvez hoje ele não tivesse espaço para fazer. Não, então, isso que eu queria te falar. Duas coisas sobre esse filme. Primeiro, eu fui para a Turquia em duas oportunidades, 2010 e 2016. E nas duas oportunidades, as pessoas tinham uma lembrança. Eu conversei com gente ocidentalizada, enfim... E essas pessoas diziam que, mesmo reconhecendo... Eu conversei com algumas pessoas sobre esse filme lá, e elas me diziam que esse filme estigmatizou muito a Turquia, né? Mas, com esse tipo de polêmica à parte, esse filme que denuncia o sistema prisional turco, ele foi considerado tão chocante pelo Ocidente que inferno, prisão turca virou sinônimo de inferno. Então, por exemplo, se vocês assistem... Apertem o Cinto se o Piloto Sumiu, que tem várias plataformas. É um filme absolutamente nonsense. Mas tem uma cena que o garotinho está no cockpit do avião e o piloto pergunta: garoto, você
já esteve numa prisão turca. E isso vem do Expresso da Meia-Noite. Claramente ele está fazendo referência ao Expresso da Meia-Noite. Bom, esse filme recebeu uma avalanche de prêmios e definitivamente colocou o nome do Alan Parker no cenário. Sim. Aí ele vai fazer um outro filme muito icônico, que é muito querido por muita gente, que é Fama. Aí é o primeiro filme onde ele... Não é o primeiro filme, ele já tinha feito isso em Bugs Malone, mas é um filme onde ele consolida o seu interesse em retratar esse universo, né? Não, de novo, ele ganha o Oscar de melhor canção, certo? Composto por Michael Gore. Ele ganha a melhor trilha sonora, que também foi composta por Michael Gore. Ele concorre também como... Mas ele não concorre como Oscar, né? Ele não concorre como melhor direção. Ele fica de fora. Ainda que ele ganha o BAFTA, ainda que ele seja nomeado ao BAFTA de melhor direção, no Oscar ele não concorre como melhor diretor. Mas de fato, assim, é um grande musical, Fama, né? Eu acho sim, até sem que dúvida. e ele é feito no momento em que os musicais estavam entrando na década de 80, né? É claro que quando vem Flashdance aí do Adrian Lyne, aí vai por a ladeira abaixo. Mas o Fame, ele vai dialogar com o que havia de melhor no gênero musical naquele momento, trazendo um componente realista, né? Que era o clima de competição que havia numa academia de dança no Nova York no final dos anos 70. Exatamente. Eu confesso que eu não sou muito conectado com esse filme, mas reconheço a importância dele para a cinematografia do autor. 2 anos depois, ele vai fazer talvez um dos seus filmes menores ou menos lembrados, né, em situações como essa, que é o Shoot the Moon, ou Depois do Amor. A chama que não se apaga, né? A chama que não se apaga. Que não se apaga. Jorge, eu confesso, eu assisti esse filme há muito tempo atrás e nunca vi necessidade de revisitá-lo. Pô, mas tudo bem, mas o elenco é bom, né? Ele tem Diane Keaton, ele tem Albert Finney, sabe? Gente de peso no filme. E no mas mesmo... Isso eu não vi na realidade. Eu vi faz muito tempo atrás. É um drama, é quase um melodrama. E no mesmo ano, aí sim ele vai lançar um dos seus grandes filmes, né? Que é aquele filme que ajuda a compor o inventário da cesta de referências da cultura pop, que é Pink Floyd The Wall. Cara, eu vou polemizar. Ele vem na mesma esteira que caminha o Tommy, filme que é também uma ópera musical, também uma ópera rock baseada no álbum The Who. Eu prefiro o Tommy. Mas eu prefiro o Tommy nesse sentido. Mas admito que Pink Floyd The Wall, até pela experiência licérgica que ele traz, né? Cara, ele é incrível. Ele é incrível, mas eu prefiro o Tommy. E a iconografia do filme, a cena as crianças caindo no moedor de carne. Eu tava tentando lembrar quem que era o diretor de Tommy. Agora eu lembro por que eu gosto, por que eu prefiro o Tommy ao Pink Floyd The Wall. Porque o Tommy é dirigido pelo Ken Russell. O Tommy é do Ken Russell. E eu gosto muito da maneira meio suja de dirigir do Ken Russell. Me apaixono pelo Ken Russell quando ele vai fazer The Devils. Mas isso é papo pra uma outra live. Agora, por isso que eu prefiro o Tommy do Ken Russell de 75 ao Pink Floyd The Wall. Mas, cara, The Wall, e é como você falou, eu acho que o The Wall ele vai marcar essa iconografia, esse imagético, esse simbólico do rock and roll dos anos 80. Exato. Fora que The Wall do Pink Floyd é um puta álbum. Pois é. E eu acho que ele... e nesse momento, né, o mundo... eu acho que ele, como artista britânico, ele se interessa por esse material, porque na Inglaterra, especialmente por conta do furacão Margaret Thatcher, né, os ingleses estão discutindo muito... principalmente um inglês progressista como Alan Parker, está discutindo muito a democracia, quer discutir muito valores democráticos numa sociedade
começa a ser chacoalhada por uma política muito conservadora, com uma agenda de comportamentos e uma agenda econômica muito danosa para a classe média e para a classe operária, né? Então, e por isso que eu acho que esse filme catalisou muita gente que sentia isso nos seus respectivos países, né? Até hoje, The Wall, pro bem e pro mal, é um grito de liberdade, né? Sim, sim. E por isso que ele foi tão importante para a iconografia da cultura pop e do cinema como um todo, né? Mas é claro que assim, ele transforma em imagens as ideias apresentadas no álbum do Pink Floyd. Sim. Ele tem esse mérito justamente por isso, de transpor, de criar imagens em cima das canções compostas pelo Pink Floyd. Mas o mérito dele é justamente tornar visualmente mais potente as letras do Pink Floyd, que por si só já eram um soco na cara. We don't need your education. Porra, falar isso em início dos 80, sabe? No ápice do neoliberalismo, do consenso de Washington, puta coisa, né? Puta coisa. Aí, e olha que engraçado, né? Ele é um cineasta muito interessante, porque ele vai alternando nos seus projetos fílmicos, né? Filmes que abordam personagens atormentados por alguma coisa, a gente disse isso até no preâmbulo da conversa, e aí ele volta para a música. Mas mesmo na música, ele está interseccionando esses temas, né? Sim. O filme seguinte dele é um clássico daquela coleção da Folha de Cult Movies. Asas da Liberdade. Verdade. Com o nosso querido Nicolas Cage. Antes que ele pudesse se perder nas caras e bocas, né? Que definiriam a carreira dele. Esse filme, Jorge, é um daqueles filmes que marcaram a nossa geração, especificamente. Sim. Eu, por exemplo, é um dos filmes responsáveis pela minha conexão com o cinema. Pela sua denúncia, ao mesmo tempo pelo seu lirismo. Né? Até porque, assim, a obra original, eu não tive acesso à obra original do William Wharton, mas a maneira como ela é transposta, ou melhor, adaptada para o cinema, ele estabelece um diálogo com toda aquela geração que se perdeu pós-guerra do Vietnã, que se viu enfronhada numa guerra inútil, uma guerra sem precedentes, uma guerra sem propósito, e aí faz o que com quem sobreviveu a essa guerra, né? Ou melhor, quem sobreviveu a essa guerra faz o quê? Como viver em função disso? E aí cria-se uma válvula de escape, cria uma fuga para aquelas pessoas. O personagem vai se refugiar no ambiente do onírico. E eu acho que isso é interessante da proposta do Bird, porque ele mostra que, olha, diante de tanta dor, tanto sofrimento, tanto a mágoa, você tem que encontrar um ambiente no qual você se sinta bem, mesmo que esse ambiente seja um ambiente do sonho, um ambiente da loucura, da alucinação. Cara, obviamente é impossível ao personagem se tornar um pássaro real, mas essa obsessão que ele desenvolve lhe permite sobreviver. Do contrário, ele enlouqueceria e seria internado de uma vez por todas. Mas eu acho importante dizer, eu não revisito o filme faz algum tempo, mas é um filme muito permeado por lirismo, é um filme muito lírico, né? Porque sim. A própria figura de imagem de alguém que quer voar, e aí você pode entender como subtexto, ele quer, na verdade, sumir daquele mundo, né? Ele quer voar para uma outra realidade. Puxa, faz todo sentido. E, de certa forma, é um filme sobre o pós-Vietnã. Não, exato. Eles são veteranos de guerra, né? Eles são veteranos de guerra. Matthew Modine e o Nicolas Cage. Nicolas Cage, exatamente. Agora, o que eu acho interessante é que ele usa a metáfora do transformar-se num pássaro para voar e escapar daquela realidade agorenta, de certa maneira, ainda que... Não é desconstruído porque isso é o termo da moda, mas ele está em total diálogo com o Birdman do Inhárito, né? Sim. Porque no final das coisas o personagem também voa. Ele vai embora. Sim. Porque ele se refugia no espaço do sonho. Ele se refugia no espaço da alucinação. Que era a mesma coisa que esses jovens egressos do Vietnã querem fazer no Bird. Então, quer dizer, é uma boa demonstração de como o cinema se reinventa nos seus temas, né? Sim. Bem lembrado, e boa associação.
tem razão. Bom, Bird foi um filme, como eu brinquei aqui, né? Ele foi peça central das coleções que a Folha publicava nos anos 90 sobre os cult movies, né? Aí tinha Bagdá Café, tinha Arizona Nunca Mais, e outros, né? Uhum. E tinha Bird. Bom, aí o filme seguinte é um filme que a gente já discutiu aqui, que é um filmaço, é um filme sobre... É um filme que coloca o protagonista e o público Eu adoro esse tipo de plot. Coloca esses personagens num labirinto onde você sabe que em algum momento você vai encontrar um minotauro. Ou para ser mais específico, encontrar o cramunhão, ou o diabo. Quer dizer, aqueles filmes que o tom de tragédia, desde a trilha sonora de um cara que faria com ele a trilha do Mississippi em Chamas, que é o Trevor Jones, que foi um cineasta muito importante dos anos... um compositor de trilha sonora, que fez coisas muito interessantes nos anos 80. Ele compôs a trilha do Labirinto, aquele filme do Frank Oz, com o David Bowie. Então, toda a ambientação do filme leva para uma tragédia anunciada. E o filme mostra o ápice do vigor da carreira do Michael Hurk, né? Do Mickey Rourke. Porque o Mickey Rourke ele já tinha se tornado uma estrelinha em ascensão, porque ele tinha filmado talvez o Ano do Dragão. O Ano do Dragão, com Michael Cimino. Tinha feito 9 Semanas e Meia de Amor, com o Adrian Lyne, que talvez seja o melhor filme do Adrian Lyne. E ele vinha além de saber atuar, além de ser um rosto bonito, um homem maravilhoso, ele era belo, o Mickey Rourke era belo. Ele sabia atuar. Ele andava numa fronteira numa linha muito tênue entre a canastrice e a boa atuação. Mas ele quase sempre ele ia para boa atuação, ele era bom. O Mickey Rourke era bom. Mas se você olhar vários desses atores dos anos 80, eles faziam papéis, por exemplo, o Champagne, eles faziam esses papéis desses caras meio rebeldes, meio violentos, né? Uma alma violenta, um coração violento, mesmo que o personagem fosse bom, né? Fosse moralmente bom. Então é um tipo de personagem que permeou o cinema daquela época. E tem a participação extraordinária do Robert De Niro, né? Que vai compondo elementos. O próprio nome é uma piada, Louis Cyphre, né? Louis Cyphre. Você sabe o que eu mais gosto? E só uma desculpa, Jorge. O filme é ambientado em St. Louis. St. Louis. E St. Louis já tem toda uma mítica. É aquele lugar nos Estados Unidos tão careta, tão conservador, tão protestante. É aquele lugar onde as religiões existe um sincretismo religioso, a espiritualidade sempre muito presente. Tudo bem, ele é mais um roteiro adaptado, mas fica aqui uma curiosidade, né? O St. Louis é onde, em 1927, foi feita uma cerimônia de exorcismo que deu base ao filme, que deu base ao livro do Exorcista. Sim. Escrito pelo William Peter Blatty. Então faz todo sentido esse drama se passar em St. Louis. Né? Não, todo sentido, cara. Todo sentido. Porque agora, o filme vai falar, o filme vai interseccionar santeria, que é seria uma versão, seria religião afro muito popular no Caribe e no sul dos Estados Unidos. É um filmaço, filmaço. O que eu gosto do Coração Satânico é que ele é terror para adulto. Sim. Ele é terror feito de uma perspectiva adulta. Não é terror infantil, não é terror adolescente. Não é terror juvenil. E no momento em que esse terror infanto-juvenil adolescente dava as cartas, né? Ô Jorge, olha quem entrou agora e fez uma homenagem. Fez o Guile. Abraço, Guile. Pô, querido, grande abraço, querido. Abraço, Guilherme. Vamos lá. Cara, o que eu gosto do Coração Satânico é que ele é produzido no momento que o que dá as cartas no cinema desse gênero nos Estados Unidos é um terror, mas é um terror voltado
pro jovem, pro infanto juvenil. É Sexta-feira 13, Hora do Pesadelo, Mistério Lost de Boys. Candyman, Lost Boys, do Joe Schumacher. Então, é um terror que dialoga com esse hedonismo juvenil, certo? E o Coração Satânico é um terror adulto, é um terror pra gente grande. Sabe? É um terror que vai beber na fonte do Damiano Damiani, sabe? O final do filme, quando ele vai, o investigador, o Angels, né, o nome do investigador, Angel Heart. O Angel Heart, ele vai, na verdade, ligando as peças, né, e percebe que ele vendeu a alma pro diabo. O personagem do Robert De Niro olha, aí é a única vez que ele se revela, os olhos já estão com outra cor. Sim. Aí o personagem do Robert De Niro, o diabo, Louis Cypher, ele vai juntando todas as peças, revelando aquele plot, e no final ele aponta para o personagem do Mickey Rourke e diz: e agora eu estou aqui para coletar a sua alma. E é aí que ele lembra o que ele fez, que ele não lembrava que ele tinha pedido. Maravilhoso, cara. Olha, é um filme maravilhoso, vale a pena maravilhoso. Aí... Mas sabe por que é maravilhoso? Porque o Alan Parker trabalha o Robert De Niro para fazer um demônio que é contido. Sim. Partindo daquela premissa de que o diabo está nos detalhes, né? Sim. Então Lúcifer está nos detalhes desse filme. É totalmente diferente da atuação que o Al Pacino vai entregar no Advogado do Diabo. Uma coisa meio afetada, sabe? É um demônio histriônico, mas aí é o Al Pacino escravo da própria persona que ele construiu como ator. Sim. Então, o Al Pacino se fez assim, esse cara histriônico. Me fala um filme que ele não seja histriônico, que ele seja contido. Não, os The Godfather, né? O quê? Não! Você acha que ele é histriônico no Poderoso Chefão? No segundo filme, ele faz um personagem muito contido e tem explosões de fúria. Tudo bem, mas isso é aceitável. Agora, igual o que ele faz em Scarface, por exemplo. Scarface ele tá possuído, né? Scarface ele tá possuído. Ele tá possuído, Scarface ele tá possuído. O Scarface é que faz o ponto de virada da carreira Isso, Scarface ele tá possuído. Tem razão. Aí, o filme seguinte, de novo com a colaboração do grande Trevor Jones, é um filmaço que eu vi no cinema, chamado Mississippi Burning. Mississippi em Chamas. E é um filme, a gente precisa, é óbvio, muita coisa, inclusive na discussão do racismo estrutural de lá, como daqui, correu depois de 1988. Então, talvez a interpretação sociológica do filme seja outra. Mas o Mississippi Burning é um filme que talvez nem se conecte com com o movimento negro, no sentido que os negros é contraditório. Mas os negros nesse filme, eles são absolutamente coadjuvantes. Porque o filme conta a história de 2 policiais do FBI que são mandados, sendo que um tem todo um passado, que é o personagem do Gene Hackman, ele tem toda uma ligação com a cultura segregacionista do Sul, porque ele é do Sul, o seu pai era um racista notório, e aí eles são mandados para desarticular uma célula da KKK. Uma célula da KKK. E aí é um filme, na verdade, que mostra como o Estado americano reage em relação a um tipo de sistema social que foi tolerado durante muito tempo. A crítica que pode ser feita em relação a esse filme é que, de novo, né, não tem nenhuma grande presença negra no filme, né? Então, talvez a conexão que o movimento negro tenha com esse filme seja diferente. Mas eu tenho de memória um grande filme, mas aquele tipo de filme que é feito para ganhar Oscar, sabe? Mas, cara, eu entendo o seu ponto, mas eu também entendo que eu acho que ele merece o mérito porque são brancos discutindo um racismo que brancos causam, entendeu? Então, acho legítima a discussão, porque o Alan Parker ele não está discutindo o racismo. Ele não é um branco discutindo o racismo pela ótica do negro. Ele é um branco discutindo o racismo pela ótica de quem causa o racismo. Eu concordo com você. Tanto é que o eixo condutor da história é a dinâmica entre os 2 personagens, do Gene Hackman e o William Dafoe. E o William Dafoe. O William Dafoe é aquele jovem oficial do FBI
idealista, né, conectado com Kennedy, e o Gene Hackman é aquele republicano que até é um pouco racista, só que Sim. ele tem um senso de lealdade, se não a causa, à estrutura que ele obedece, no caso o FBI. Então a dinâmica desses dois atores vai nortear toda a história e ela é muito eficiente, ela é dirigida com muita segurança, com muita eficiência. Sim. E ele faz. Então, olha só, Jorge. Ele foi. Aí a gente está chegando em 88, ele basicamente vai fazendo um filme por ano, um filme a cada 2 anos. Sim. Aí ele vai fazer em 1990, ele vai fazer Bem-vindos ao Paraíso. Esse eu confesso que eu não assisti. Jorge, eu me lembrei agora, eu não assisti esse filme também. Come to See the Paradise. Come to See the Paradise. Só que aí, vamos concordar, né? Os grandes filmes dele já tinham passado. Sim. Não sei, não sei. Porque ele ainda ia fazer The Commitments, Louco pela Fama. De novo. É que você não gosta de rock, né? Não é isso. Mas independente disso. Não, peraí. Eu não gosto de rock, mas Almost Famous eu acho um filmaço. Não, peraí. Almost Famous é do Eu sei, não é dele. Mas eu tô falando, eu gosto do filme, porra. Então tá bom. Um filme que o Zemeckis faz sobre uns garotos que tentam encontrar os Beatles no final dos anos 70. Eu até escrevi Febre de Juventude. Febre de Juventude, eu adoro esse filme. Então, não me venha com esses preconceitos pra cima de mim. Tá bom. Aí ele faz The Commitments, que eu acho um filme ok, Jorge. O que você tem pra falar dele? Cara, eu gosto de The Commitments pela história, pela banda que não, pelas pessoas que não medem esforços para ser reconhecidos. Né? Eu acho que essa ideia que ele tem de pessoas que não medem esforços para atingir os seus objetivos, não importa o que isso precisa, o que precisa ser feito, né? E dando uma ideia de que e é um filme até relativamente leve. E não foi pesado, as pessoas não perdem as suas vidas para fazer isso. Sim. Eu acho que ele tem esse mérito, entendeu? E o The Commitments, ele é outro filme que ele entra bem pela música, né? A canção do The Commitments é bem boa. É bem boa. Sabe que eu me lembro do The Commitments? Eu sempre confundo ele com aquele filme que o Tom Hanks dirigiu. The Wonders. The Wonders. The Wonders. O sonho não acabou. Porque são temas muito parecidos, né? É que as bandas tinham outro propósito também, né? O The Wonders era uma coisa mais The Monkees, né? Os caras eram meio limpinho, né? Os caras super certinhos. The Commitments tinham uns pontos fora da curva que faziam parte da banda. Sim. E assim, mas ele volta às origens, né? Os atores, até onde eu me lembro, não são americanos. Não. De fato, ele volta às origens. Concordo com você. Aí ele vai fazer talvez o filme mais estranho dele. O Fantástico Mundo do Dr. Kellogg. Com o Michael Keaton fazendo um Dr. Kellogg maluco. É um filme muito estranho, mas é um filme muito... Não, só corrigindo. Quem faz o Dr. Kellogg é o Anthony Hopkins. O Anthony Hopkins. Desculpa, gente. É o Anthony Hopkins. É um filme onde ele utiliza de elementos quase fantásticos para descrever a vida do fundador da Kellogg's, que é um maluco. Foi um maluco. É um filme diferente, tematicamente diferente dos filmes que ele normalmente construía. Só pra você ver, eu sempre teve na minha lista de ver esses filmes, esse filme, sempre por algum motivo eu posterguei. Acho que agora eu vou assistir Fantástico com o Dr. Kellogg. Legal. Pô, eu assisti faz muito tempo. Aí talvez o último grande filme dele, ao menos pelo seu apelo Em produção, sim. Que é o Evita. Que foi muito criticado à época. Primeiro, assim, a gente precisa lembrar, né, Jorge? Assim, uma parte do movimento peronista não curtiu a ideia da Madonna, talvez por puro preconceito e conservadorismo, da Madonna encabeçar o projeto e atuar como Evita. Depois, até a Guerra das Malvinas entrou na ribalta, porque
o fato dele ser um inglês, um britânico, porra, de repente esse cara vem se apropriar de dois ícones da nossa política, da nossa cultura, né? Então o fato é que o filme recebeu muitas ressalvas na Argentina e disse, eu me lembro que o Antônio Bandeiras era muito criticado. É o Che. Ele é o Che, aliás, ele é o eixo condutor da história. Ele é o Che. Ele é o Che, mas criticavam muito o Antônio Bandeiras pela forma como ele cantava, que ele não era um bom cantor, enfim. Não, ele não é. Eu me lembro também que outra crítica que o filme recebeu é que a direção foi muito maneirista. Então, ela foi uma grande produção, então o diretor não economizou em gruas, não economizou em travelings, não economizou em multidões, em flashes, o que caracteriza uma mudança da sua direção, que sempre foi muito sóbria, né? Sim. Mas faz todo sentido, considerando que Evita também é um musical da Broadway. Ele quis fazer uma ópera, né? Então, né? É a proposta do, sabe? É a proposta do filme. E o fato de ele ter fugido das suas raízes não significa filme ruim. Pelo amor de Deus, a proposta do filme é essa. O cara quis transpor para a linguagem cinematográfica o musical da Broadway do texto do Andrew Lloyd Webber. Não tinha como fazer algo que não fosse afetado, entendeu? Uhum. Porra, não tinha. E ele ganha justamente pela música que ele devia ganhar. O único prêmio que ele ganha é a música. E o Must Love Me, na voz da Madonna, composta pelo Andrew Lloyd Webber. Não tinha. Mas o filme foi meio que ignorado para prêmios mais sérios, né, Jorge? Não, foi. Tudo bem, ele só concorreu em premiações técnicas. Mas ganhou onde deveria ganhar, que era o prêmio de canção de melhor música daquele ano. Mas eu acho que, adequadas as devidas proporções e entendendo a proposta do Alan Parker, Evita um grande filme. Tudo bem, não importa que é a Madonna que faz a Evita e o Jonathan Pryce que faz o Peron. Cara, cinema, você está mexendo com o imaginário das pessoas, entendeu? Cinema não é realidade. Em alguns momentos. Certo? Sim. E visto Godard dizia que o cinema era a vida em 24 frames por segundo, mas nem sempre o cinema precisa ser tão fiel à realidade conforme ela aconteceu. E naquele momento faz todo não tem. A Madonna era uma estrela no ápice da sua carreira, certo? A Madonna ia trazer bilheteria, a Madonna sabe cantar, é inegável isso. E ela ainda poderia ter a psique do rolo, ela poderia ter a compleição física necessária para representar a Evita. Então, tudo bem, a Madonna não é atriz, até aí a Lady Gaga também não é. E, no entanto, Nasce uma Estrela do ano passado com a Lady Gaga levou milhões, todo mundo achou lindo. Entendeu? Então, eu me lembro que eu vou ser bem honesto com você. É o filme que eu vi uma vez e depois pedaços durante as minhas inúmeras zapeadas pelos canais a cabo. Você sempre tromba com Evita. É um filme que a produção foi problemática e ele recebeu muitos inimigos, assim. Foi um filme que teve muitos inimigos. Tudo bem, é porque ele, em teoria, ele está romantizando um momento muito traumático da história da Argentina. Mas aí que tá. O Evita não é a romantização desse momento histórico. O Evita é a cinematografização da peça da Broadway. Entendeu? Não, eu concordo, Jorge. Inclusive, quando você fala da direção exagerada, maneirista de um diretor normalmente mais sóbrio, faz todo sentido pro projeto fílmico que ele queria, pro espetáculo que ele queria construir. Exato. Então, assim, eu acho um bom filme, sim. Atinge os propósitos que ele se propõe e ok. Segue o baile. Bom, aí o filme seguinte é As Cinzas de Ângela. Isso é filmão. Eu gosto muito de Cinzas de Ângela. Eu gosto muito, gosto. A impressão que eu tenho, assim, relembrando a memória, né, de um dramalhão, assim, sabe?
Fala sobre o filme, Jorge. Cara, eu gosto muito da história porque eu gosto muito do elenco, na realidade, da Emily Watson e do Robert Carlyle. E eu gosto quando ele mais uma vez volta para as origens, entendeu? Hum. E vai discutir e vai apresentar um momento crucial da história da Grã-Bretanha, que é a relação com a Irlanda. E aí sim, a relação com a Irlanda, com ira, entendeu? E como vai discutir essas. E ele é um expatriado. Cara, eu gosto muito das Cinzas de Anjo. Gosto. Porque ele é assim como ele faz em Coração Satânico um terror para adultos, certo? Ele vai fazer em Cinzas de Anjo num drama que é absolutamente para adultos, não tem nenhuma pegada que possa ser infantilizada ou mesmo romanceada. Não, Não importa. concordo. Não importa que ele seja. Não importa que ele até da memória que eu guardo, né? Que ele atenue em alguns momentos, mas ele tá fazendo cinema para adulto, entendeu? Acho que esse é o maior propósito do Alan Parker. Com exceção de quando as metralhadoras cospem, o Bugsy Malone, eu acho que ele vai seguir na carreira fazendo cinema para adultos. Sim. Ainda que em algum momento ele traga crianças para atuação, entendeu? Memórias. Não, ou quando ele, ou em Bird, que talvez seja o filme dele mais o filme mais lírico dele, onde ele talvez se conecta com o público infanto-juvenil. Mas eu concordo, ele é um diretor ele está interessado em discutir o mundo adulto, né? Sim. O último filme dele é A Vida de David Gale, que é um filme de tribunal quase, né, Jorge? Com Kevin Spacey ainda assim, antes do ostracismo. Antes do ostracismo. É um filme ok, né, Jorge? É um cara que é culpado, ele é condenado injustamente. É um filme de tribunal, é aquele advogado que acredita no personagem. O elenco é bom, né? Kate Winslet, Laura Linney, Gabriel Mann, Matt Chavin, o próprio Kevin Spacey. E é aquele filme de tribunal, aqueles dramas do Alan J. Pakula, sabe? Sim. Mas, enfim, e aí ele deixa de filmar. E isso em 2003 ele faz o último filme dele. Sim, pois é. Ele faz em 2003, ele ficou 17 anos sem filmar. 17 anos. Deixou sexta-feira passada. Ele foi adoecendo, né? A saúde dele foi ficando gradativamente comprometida. Por isso que ele deixou ele deixou de filmar tão prematuramente, né? Ele morreu com seus 70 e tantos anos. Pô, ele tinha os seus 60 aqui. É que também o cinema mudou muito no século XXI, né? Ouso dizer que um cara como ele talvez tivesse pouco mercado, né? Sim, um cinema mais clássico, né? Um cinema mais contido. A infantilização dessa guerra que um dia o universo cinéfilo vai descobrir que destruiu o cinema, que é entre Marvetes e Decenautas. Decenautas. Star Wars. Cara, isso é um vórtex que vai destruir o cinema. Vai destruir o cinema industrial. Talvez seja bom. Talvez seja bom que isso aconteça. Então, mas assim, a gente lembrando da carreira do Alan Parker, sabe uma discussão, um painel super legal para a gente discutir, era exatamente revisitar o cinema feito por esses britânicos dos anos 70, 80 e 90. Sim. Aí é muito legal, cara. Aí porque, cara, olha, esses caras, eles... muito do que acontecia de mais interessante nesse cinema mais mainstream partia desses caras. Sim. Óbvio, o Jim Jarmusch sempre fazendo filmes mais autorais, pequenos autorais. O John Bertrand um pouco lá atrás, John Boorman também. O irlandês que fez a entrevista com o vampiro, eu esqueci o nome dele. Nossa, agora você pegou. Puta que dirigiu esse vampiro? Ele dirigiu Crying Game, entrevista. O Neil Jordan. Porra, Neil Jordan, cara, olha a cinematografia do Neil Jordan. Companhia dos Lobos, Crying Game, entrevista com o vampiro, que eu acho um puta filme. O filme que ele faz sobre o herói da independência irlandesa, que é o Michael... Como que chama? Michael Collins. Michael Collins.
o Garoto Açougueiro, The Butcher Boy, que é um filme doidinho. Então, o Neil Jordan, ele foi um diretor muito, muito, muito interessante. Ele filmou bons filmes, muitos filmes entre os anos 80 e 90, passando por gêneros completamente diferentes. E eu acho que a gente precisa revisitar esses caras. Sim, pode ser. Pode ser. Pode ser. Jorge, estamos chegando no final. Sim. Agora vamos lá, vai aquela para incorrer nos clichês, porque afinal de contas a gente gosta de clichê também. Clichê é bom, clichê é bom. Os 3 melhores filmes do cineasta, na sua opinião? Assim, sem sombra de dúvida, Coração Satânico, certo? Mississippi em Chamas e Expresso da Meia-Noite. Correndo por fora evita, hein? Mas Coração Satânico, Mississippi em Chamas e Expresso da Meia-Noite. Olha só, Jorge, eu colocaria Mississippi em Chamas, Angel's Heart e Bird. Mas a gente fechou em 2 dos 3 filmes e compõe as nossas 2 listas. Eu não coloquei o Quando as Metralhadoras Cospem porque ele faz parte da minha memória infantil, né? Eu assistia muito esse filme quando ele reprisava na sessão da tarde. E eu ficava fascinado como ele discutia a questão da máfia. Hoje eu tenho condições de entender que era uma grande alegoria, né? A questão da máfia e a lei seca, utilizando crianças como modelos, né? Mas eu ficava fascinado com aquilo, né? Inclusive eu me projetava naqueles personagens. Não, o filme é delicioso. É uma pena, a infância de hoje ela não consegue, ela não entra nesse, não teve essa experiência de ter visto Bugsy Malone. E eu acho, assim, para terminar o debate aqui, né, o Alan Park é aquele tipo de cineasta que ele dificilmente, como você disse, né, logo no começo, dificilmente ele vai compor a lista dos favoritos da média dos cinéfilos. Mas ele dificilmente vai fazer um filme que vai te desagradar de forma contundente, né? É um cara que sempre manteve um padrão, né, e um nível de entrega sempre muito assim, uma qualidade na sua obra que sofreu poucos abalos, né, Jorge? Um diretor, sim. Eu quero dizer assim, um diretor muito linear, né? Sim, sim, sim. Ele era constante, tinha uma constância, né? Tinha uma constância. Então ele fez coisas para a BBC, obviamente. Ele escreveu roteiros também, mas assim, filmes mesmo ele entregou, foram esses. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ele nem filmou muito. Sim, filmou pouco. 14 filmes, até porque a carreira dele se encerra abruptamente em 2003, né? Sim. Mas muito bem. Bom, muito Acho bom, que tínhamos para hoje. Oi? Acho que é o que tínhamos para hoje, para homenagear a obra desse fantástico cineasta. Eu acho que sim. Eu acho que eu vou rever Bird. Faz tempo que eu não assisto. Foi um cara que, quando eu soube da sua morte, do seu falecimento, eu fiquei particularmente tocado, porque é aquele tipo de cineasta que eu acompanhei toda a carreira dele, né? Ele fez parte da minha do meu universo cinéfilo. Ele compõe as minhas referências, né? E enfim, muito obrigado por tudo que você deixou para nós. E Jorge, já vai encaminhando as suas despedidas. Muito bem. Queria agradecer a todos e todas que ficaram conosco até agora. Foi um prazer tê-los aqui, certo? Sigam-nos nas redes sociais, Jorge Gustavo Pina Rodrigues e René Guedes, Facebook, Twitter, certo? E sigam também as redes do Instituto de Cinema, no YouTube, no Facebook, no Twitter e no Instagram. Tá joia? Exatamente. Pessoal, se vocês gostam do nosso material, compartilhem o Inc. Ele sempre, quando produz esse tipo de programa, ele sobe na sua página do YouTube. Clique lá, vamos dar um boom naquela página, vamos compartilhar,
esse tipo de debate para pessoas que também gostam de discutir de uma forma gostosa, leve sobre o cinema, mas não idiota, né, Jorge? Tem uma diferença. Com certeza, exato, exato. Bom, eu também gostaria de agradecer a participação de todos. Espero que vocês tenham gostado do debate. Foi a nossa singela homenagem a esse cineasta bastante importante para o cinema num determinado momento da sua evolução. E nos encontramos num próximo Café com Lente, Jorge. Muito bem. Maravilha. Gente, obrigado, Renê. Obrigado, grande pessoal. Abraço, Jorge, pessoal do INC, amigos. Até mais. Até mais, pessoal. Tchau.